Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu venho trazer, depois de muitos pedidos, a parte 3 do caso da Dídia Cardoso. Sim, essa última semana muitas coisas aconteceram, inclusive a fase 2 da Operação Mandrágora. Vocês lembram que os outros vídeos a gente falou mais sobre a Operação Pai, Mãe, Vida, respeito diretamente à perda da vida da Dídia Cardoso. A Operação Mandrágora, ela investiga outra coisa, ela investiga a forma e quem é o topo, quem está no topo de todos esses acontecimentos, como a família ela chegou a esse ponto, quem são todas as pessoas que estão envolvidas. Em outros vídeos, inclusive, eu havia questionado em relação ao namorado, o namorado da Dídia, tinha toda aquela questão dos áudios da avó da Dídia, estava na voz do Paluan, que dizia que queria saber de Bruno quem tinha passado determinada substância e também uma confirmação. Veio justamente do depoimento do Paluan. Então, o Paluan prestou o depoimento na delegacia e confirmou que aquele áudio ele é verdadeiro. Tudo que está sendo passado aqui está sendo confirmado por fonte oficial. Não tô aqui brincando, não. Coisas sobre o carro da Dídia, que agora vai passar por perícia. Tem um vídeo muito estranho que eu reparei em uma frase, mas uma frase também estranha, que teria acontecido um dia antes do que aconteceu com a Dídia, da perda da vida da Dídia. Então, são muitos aí os detalhes, muitos os desdobramentos e ainda teremos muito mais coisas. Eu sabia que esse caso ele ia ficar gigante e ainda bem que a gente começou desde o começo, porque senão tudo de uma vez aí ia ser um vídeo de pelo menos aí umas, sei lá, 5, 6 horas. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, se inscreve, tá? Não esquece de verificar se você tá inscrito. Teu sininho de notificação, me segue, você sabe onde, no @Joyce Rodrigues Oficial. Por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. E antes de começar esse vídeo, eu tenho que dizer para vocês que a literatura está mais um mês aqui com a gente. Sim, a esperada literatura. Inclusive, vocês me marcam bastante lá no Instagram para mostrar as caixinhas de vocês. E eu cheguei a ver um post também, tá? Um post da literatura. Eu acho que é legal vocês entrarem em contato, porque parece que você pode trocar aí 5 livros. Aí eu não sei por quantos, quantos livros aí você pode trocar, mas eu acredito que você pode, quando vem repetido, você recebe 2 vezes na mesma caixinha. Já tô falando agora para eu não esquecer. Se você não conhece a literatura é uma empresa muito legal. Elas já leram muitas e muitas vezes aquele livrozinho que você tá lá parado, mas que ele tá em ótimo estado e que outras pessoas poderiam ler, poderiam se entreter. E ele faz esse livro chegar na sua casa numa caixinha super bonitinha, como vocês estão vendo aí nas imagens, com diversos brindes, tá? E dividido também com temas e dividido também em planos. Então você vai ter o kit básico, que você vai ter um livro, um marcador de página e um card colecionável, e tem o kit extra, que você vai levar todos os anteriores, mais cartão postal, mais brinde literário, pode conseguir também uma experiência literária virtual, ou também você pode conseguir um segundo livro, que é o caso desse mês. Esse mês, quem escolher ali a categoria Dark, que é a categoria de suspense e terror, que normalmente é o que a gente mais gosta aqui no canal, você vai receber um livro extra, tá? Mais aí um mimo que sempre vem aqui. Dessa vez para mim veio uma velhinha, aquelas velhinhas de lata. Ah, e você também recebe um caça-palavras, já tava esquecendo do caça-palavras. Esses foram os livrinhos que eu recebi esse mês e eu quero mostrar para vocês que por mais que os livros eles não sejam novos, tá? Não são livros novos. Parecem novos, muitas vezes eu tenho quase certeza que são, mas não é essa a proposta. A proposta é justamente fazer esse mercado ser rotativo, mais e mais pessoas lerem este livro para que ele não fique abandonado. Agora vai entrar Joyce, que trabalhou muito em livraria. Quando você pega uma capa assim, que é difícil, sabe, de levantar, é porque esse livro dificilmente ele foi lido, ou quem leu, leu com muito cuidado. E ele vem em ótimo estado de leitura. Então vai lá, acessa o site da literatura, que vai estar no comentário fixado e também no box de descrição, e usa o meu cupom não por acaso 24 para você garantir 30% de desconto na primeira e na segunda mensalidade, independente do plano, tá? Sendo o kit básico
básico ou o kit extra, e também mais um livro se você escolher o kit extra. Só que essa promoção só é válida para os 40 primeiros, então não perca tempo, corre lá, assina Literatura, informação, site e cupom aqui no comentário fixado, tá bom? Então, obrigada Literatura. E agora vamos voltar a falar do caso da Dígia Cardoso. Bom, nós estamos indo para o terceiro vídeo sobre o caso da Dígia Cardoso e eu tenho que dizer para vocês que não tá sendo fácil acompanhar e é por isso que eu tô tentando não me perder em todas as informações que estão chegando para depois não trazer vídeos vagos, né? Sem aí muita informação, fica só numa especulação e aí num eu acho. E fiquei muito feliz aí com as novas informações, principalmente porque validou tudo aquilo que eu trouxe nos meus outros vídeos. Então, aquela questão toda de áudio e os vídeos, né, que eu acabei muitas vezes aí não passando, mas acabei falando aí para vocês, descrevendo algumas coisas para vocês, porque realmente são vídeos que não tem a menor necessidade de você expor as pessoas desse jeito. O delegado do caso falou uma coisa que eu achei bem importante. Importa que a Dígia não está mais aqui. Ela é uma pessoa, ela merece respeito. Então, eu concordo plenamente com isso. Só que tem umas situações estranhas que estão acontecendo nesse caso, e aí eu vou junto com vocês aqui tentar entender. O pessoal do Amazonas é muito ativo, eu recebo muita coisa mesmo, então eu recebi vários vídeos. O último que eu recebi foi justamente da prisão do Atos. O vídeo de hoje, ele é mais um vídeo que não é para ter tanto corte, porque eu quero falar assim bem o que eu fui pensando ao longo desse caso e pensando no sentido de como isso começou, porque isso não pode ter começado diretamente com a Cleusimar, a mãe da Dígia Cardoso, não tinha como. Então, o Atos, quando eu vi o Atos pela primeira vez, eu vi uma foto de quem seria o preparador, porque eu não sei se vocês lembram, o Atos Silveira, ele surge na história da Dígia Cardoso porque ele seria uma pessoa em que a Dígia teria utilizado ali, feito uma aplicação nele sem que ele percebesse e que ele tomou um susto, sentiu ali, se sentiu um pouco tonto por uns 15 minutos, isso aí ter estampado aí em vários lugares. Então, ele começou sendo uma vítima e colocou também que ele teria sido contratado para poder recuperar o físico da Audrey, a ex-mulher, ou melhor, a esposa atual esposa ali do Ademar, irmão da Dígia Cardoso. Quando ele chega na casa, o que aconteceu? Ele olhou bem para a Audrey e viu que a Audrey estava numa condição muito difícil. Ela estava em torno ali de seus 38 quilos no máximo e estava usando fralda. Inclusive, algumas pessoas confundem aí essa questão de usar fraldas com a Dígia. Não, parece que a Dígia ainda não estava nessa situação, mas a Audrey sim, tá? A Audrey estava usando fraldas. Lembrando, a Audrey, ela cheguei a falar da Audrey no último vídeo, eu falei que ela chegou a fazer até uma retratação aí, porque a Audrey Fox, ela era bem conhecida no Instagram, ela tem muitos seguidores, e a Audrey, ela realmente chegou ali numa situação muito triste, uma situação quase igual à da Dígia. A questão é que a Dígia acabou perdendo a vida. Um outro vídeo muito revelador também, que foi mostrado nos últimos dias, foi o último dia da Dígia. Eu prestei atenção em uma frase que tem ali que, não sei, eu sempre achei muito estranho desde o começo essa questão de o Bruno ser o ex-marido dela e já ter terminado o casamento, mas o Bruno estava em todas, estava sempre junto com a família, que ele fazia parte da seita. Eu já desconfiava, mas a gente nunca pode colocar uma coisa que nós achamos como certeza, então nunca coloquei como certeza, porém, claro, né, ele tem uma tatuagem, e essa questão da tatuagem agora ela vem à tona. As pessoas, pelo que eu consegui entender ali, quase todos que têm uma tatuagem escrita pai, mãe e vida, independente do modelo, porque eu vi diversos modelos diferentes da mesma tatuagem, faziam parte dessa seita. E aí a gente vai chegar até onde essa seita pode ter começado. Quando eu digo seita, eu não estou dizendo seita no sentido, vamos colocar aí religioso. Isso aqui a gente já sentou, já falou sobre em 2 vídeos, tá? Então isso aí não adianta. Isso é só uma forma, e foi uma forma mesmo de falar, uma vez que o próprio delegado chama dessa forma. Só que isso aí não era uma seita. Isso aí é o que eu costumo dizer, falei nos 2 vídeos. Gente, isso é um grupo de pessoas que estão fazendo utilização de substâncias ilícitas juntos. E querendo ou não, além, né, da substância, ela dá o efeito que a substância foi feita para dar, porque na verdade isso não é para ser utilizado de forma recreativa, mas era assim que eles estavam usando. O que acontece ela pode causar alucinações, só que a gente sabe também que essas substâncias, elas podem também trazer, né, um pouco ali do ser humano que você já é para fora, né? Deixa aquela pessoa ali um pouco mais exposta como ser humano. E é por isso também
que a gente tem aquele vídeo da mãe da Dígia se filmando na frente do espelho com uma roupa de academia e basicamente ali tirando o sarro, exibindo a filha, mostrando ali os olhos da filha, provocando a filha, segurando um frasco de ketamina, e tem a parte em que o Ademar está totalmente travado. Foi uma cena, inclusive, que algumas pessoas no começo acharam estranho, chegaram a cogitar até que poderia ter incesto no meio disso. Eu não posso estar no local, eu tenho que prestar atenção nas fontes oficiais, nas perguntas que são feitas pelas pessoas que estão ao redor e estar de ouvidos abertos para tudo. Então, teve sim alguns boatos, totalmente boatos, de que de repente a mãe da Dígia poderia estar tendo um caso com o Bruno, o ex-marido ali da Dígia. Só que isso aí foi totalmente desmentido pelo delegado, parece que isso não aconteceu, pelo menos ao que ele sabe, tá? Mas aí isso é uma coisa que vai também sendo desenrolada aos poucos, porque a questão é a seguinte: quando ele também faz essas afirmações, eles apenas tinham prestado depoimento na delegacia. Sim, o Bruno vai prestar depoimento na delegacia. Tem muita coisa para falar sobre o Bruno, tem muita coisa para falar sobre o Atos e muito mais pessoas aí envolvidas, incluindo o Paluan. Paluan deu também o depoimento dele e confirmou que os áudios referentes à avó dele são verdadeiros. E aí a gente vai tentar entender também por que ninguém tá falando muito sobre a dona Avelina, a avó da Dígia, que deu toda aquela confusão. Então, essa história ela é muito complicada. Você precisa prestar bem atenção, porque realmente é uma rede e ela vai se ligando de formas assim bizarras. Uma das pessoas que mais me gerou curiosidade nessa história toda, por incrível que pareça, tinha sido o Bruno e o Atos. Porque quando eu iniciei as pesquisas para esse caso, eu vi que não era apenas a ketamina, mas também outras substâncias. Substâncias essas que são utilizadas para você crescer na academia, para você ganhar musculatura, né? São remédios aí que é totalmente proibido. Tem remédio para cavalo, tem de tudo. É o tal do Decadurabolin, tem a nandrolona, tem o Potenai, e esses remédios eles são muito utilizados em doses muito altas quando a pessoa ela quer crescer muito rápido. Então você olha, né, esse corpo, você olha o corpo desse rapaz, pode olhar a foto, aí você olha e fala fake Nery, esse cara não é natural, ele é todo cheio de anabolizante. E por que ele é tão cheio de anabolizante? Porque ele vendia isso, ele vendia este programa. Então, por mais que no começo chamassem Atos de personal trainer, já tinha inclusive reclamações, denúncias feitas ali pelo conselho dos personal trainers ali, tá? Tem um conselho ali específico, vocês me desculpem, aí eu tô falando livremente, não estou com documentos aqui, mas sei que eles existem porque eu os li, né? Inclusive dizendo que ele não era, tá? Ele não é formado, ele não é preparador, ele não é personal trainer, e que eles queriam que ele parasse de utilizar esse nome. Então, ele começou a se intitular coaching, assim como o Bruno, coaching de emagrecimento, de preparação física para você ganhar massa muscular e você se tornar assim, grande como ele ou extremamente magro. Então, vi diversos materiais desse rapaz vendendo esses programas e dizendo que as pessoas estavam ganhando resultados em uma semana. E isso só é possível de um jeito, desculpa, só de um jeito, que é usando essas coisas, é usando esses anabolizantes, porque aí funciona mesmo. E depois de tudo isso, meu amigo, como diz Rodrigo Góes, depois de você abraçar o suco, beijar o suco, aí não adianta mais, porque aí você já acostumou a fazer as coisas e não cansar. Só que a questão é a seguinte, é um shape alugado, você vai ter por um tempo, só que você precisa continuar utilizando essas substâncias. E quem vendia as substâncias? O próprio Atos. O Atos vendia o programa de emagrecimento e preparação, ele também tinha ali a quantidade, pelo menos ali de uso, porém o que a polícia encontrou não foi bem isso, tá? Mas não foi bem isso mesmo. E quando eu olhei ali o físico dele, na hora eu sabia que aquilo já vinha do próprio Atos. Eu não acreditei em momento algum que ele tinha ido até a casa da família apenas para ver a Audrey. Não, isso começou com o programa de emagrecimento que a Dígia falou naquele programa de televisão, que ela falava sobre a trajetória dela na festa de Parintins, que ela falou também do reality show que ela participou e do programa de emagrecimento que ela tinha feito junto com o Bruno. Bruno estava fazendo um programa de emagrecimento. Na época, era noivo dela. Só que o Bruno, ele era conhecido de quem? Ele era conhecido do Atos e também do Ademar. O Atos, ele vivia disso. Ele chegava, pegava o Instagram, acabei de treinar. O cara já tava num tamanho, isso acontece muito aí com quem usa, né, muita coisa, então cresce de um jeito assim que você fica, aquilo você tá vendo, aquilo não pode ser muito normal. E o cara fica num tamanho que não tem nada mais que cabe.
Tipo, nada mais cabe, roupa não cabe, então tá sempre ali com uma roupa de moletom, alguma coisa assim, porque não cabe. E você tá vendo o cara chamar pessoas, tá? Chamar pessoas, chamando pessoas para fazer o treinamento dele, ó, estou no novo circuito de emagrecimento, estou aqui. Isso chama muita atenção. Quem é que não quer? Tem uma hora que você sabe que o seu corpo, até pela sua idade, dependendo, ele não vai reagir do mesmo jeito, gente. E ele quer apresentar resultados. Então ele tá dizendo ali, inclusive, em um desses videozinhos aí de stories aí que as pessoas foram salvando, ele tá dizendo o seguinte, que ele ia montar um treino exclusivo para a terceira idade. Então para e pensa, o treino desse cara envolve essas coisas aqui, ó, Potenai, Nandrolona, e aí você imagina isso aí sendo dado para a terceira idade. Isso aí tá lá, tá falado. Ah, mas ele prescrevia? Não sei. Só que acontece que o que mais você vê por aí é gente que treina, tá? Ele treina na academia todo dia e tal, e ele vai lá e se oferece para montar um treino para você, ajudar você a ganhar massa muscular e até mesmo o que tomar. Qual é o circuito que você tem que fazer e o que é esse circuito? Esse circuito é o que você vai tomar, quanto você vai tomar e por quanto tempo você vai tomar. E tem como parar depois? Não tem, porque senão você vai perder tudo que você ganhou. Não tem como. É um vício também. E as pessoas se viciam, sim. E tem uma outra coisa que tem tudo a ver com o caso da Dídia Cardoso. Essas duas substâncias, elas causam depressão. E ela pode não ter sido a total e única causadora, porque aí teria que ser uma coisa um pouco mais ali, né, vista de perto, da depressão da Dídia, mas ela pode ter sido sim um grande facilitador para que ela se tornasse mais intensa, porque essas substâncias, elas causam isso. Quando nós estamos falando desse universo, isso é bom até pro teu filho, é bom para você, porque às vezes você tá numa academia tranquilamente, você tá fazendo ali uma esteira, você quer apenas ganhar um condicionamento físico. Sempre vai ter alguém que oferece. Na academia as pessoas oferecem, tá? Se você quiser, você vai lá, você acha quem oferece. Você vai acabar com a sua vida, assim, é acabar com a sua vida mesmo. Primeiro, você tem que ter muito dinheiro para pagar todos os médicos, para poder reparar todos os danos que isso vai fazendo rapidamente no seu corpo, na sua pele, no seu rim, olha, mas é tanto lugar, o seu fígado, então tudo isso tem um preço, o preço é alto. Você vai conseguir o físico, mas o preço é alto. E é aí que a gente vai pegar uma pessoa que estava ali numa situação em que talvez não tivesse tanta informação e mesmo se soubesse ou desconfiasse, não estava preocupada em pagar o preço. E no caso é a Cleusimar Cardoso, a mãe da Dídia Cardoso. E vocês lembram que a Dídia Cardoso precisava emagrecer porque ela queria participar do programa lá, do programa de beleza, que é como se fosse um Big Brother de beleza, e ela estava acima do peso, como eu havia dito para vocês no segundo vídeo. Então o que vai entrar aí é o treino do Bruno, porque ela diz que quem ajudou ela a emagrecer era o Bruno, só que o Bruno também parece que fazia alguns treinos, eu acho que ele até competia, porque tem uma foto aqui que ele tá com uma medalha, é aí que a coisa toda vai começar a acontecer. Só que até então, que penso eu, tá? Penso eu que não entrava ketamina ainda, apenas essas substâncias aí que são utilizadas para crescimento aí, crescimento muscular, feito para boi, para cavalo, e ainda é assim, tá? Pro boi, acho que é 1 ml para cada 25 quilos de peso, ou 1 ml para cada 20 quilos de peso. No caso, eles usavam assim 20, 30 ml. Tá, por dia. Então, não sei como essa galera tem rim, não sei como essa galera tem fígado, não sei. Joyce, como você pode afirmar tudo isso? Como você pode saber de tudo isso? Meus amigos, eu assisto o canal do Rodrigo Góes, isso aí eu assisto todo dia. Eu quase bati o martelo e disse fake neri, tá? Então, assim, não, isso não é real e foi desse jeito que começou, provavelmente. Ela, uma mulher que era extremamente vaidosa, sobre a mãe, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a mãe também e o pai da Dídia e do Ademar e sobre essas prisões e por que que tudo isso tá acontecendo da forma que está acontecendo. Por que que chamaram o Bruno e o Atos, conversaram com os dois, o Atos que era lá o coach, né, que ele era personal, mas não pode mais ser chamado de personal. O delegado já sabia onde ele queria chegar, mas ele precisava de um tempinho, principalmente de observação. E foi por isso que provavelmente ele também não tinha prendido ainda o dono da clínica veterinária chamada Max Vet. Mas aí a gente vai precisar traçar todo esse caminho, né, até o momento da ketamina,
porque a ketamina ainda não entra nessa hora aqui. Isso ainda vai demorar um pouco. Muita gente me perguntou no último vídeo sobre o pai da Didia. Quem é o pai da Didia? Na verdade, o pai da Didia e do Ademar, ninguém sabe direito o que aconteceu com ele. Alguns dizem que morreu, outros dizem que ele simplesmente abandonou a Cleusimar, que acho que à época era apenas uma cabeleireira. Então, ele teria deixado filho, mulher, deixou todo mundo. E ela se casa com um homem chamado Kellyton César de Souza Rodrigues. Quando termina o casamento com ela, com filhos criados, porque a Didia já estava ali com seus 30 anos de idade, o outro também já estava bem crescido e dando bastante trabalho, hoje a gente vai falar disso também. Ele disse, eu não vou continuar aqui. Então, se esse relacionamento ele terminou em 2022, foi quando o Kellyton disse, eu não vou mais ficar nessa casa, essas substâncias eu não tenho como estar aqui, eu sou um policial, eu não posso estar no meio disso aqui. Ele decide deixar a Cleusimar e ele vai embora. E rapidamente ele encontra uma mulher, se casa e vai viver a vida dele. Cleusimar, que era então a ex-mulher, e a Didia não gostaram muito não, né, dessa coisa toda, não teve muito acordo. Só que, inclusive, um pouco antes dele ir embora, as coisas ainda estavam bem mais controladas. Não tinham as tatuagens. Lembra que eu falei pra vocês que tinha aqui uma cereja do bolo que eram as tatuagens? Pois bem, essas tatuagens elas vão surgir depois. Então, ao que tudo indica, até 2022 já existia o uso da ketamina, mas não existia ainda aceita pai, mãe e vida. Vamos continuar costurando essa colcha. E aí o que acontece? Ele vai embora, só que parece que o Ademar, ele continuou tendo um bom relacionamento com o pai, tá? Continuou tendo um bom relacionamento com o pai, que se comportou como um pai, criou como um pai, deu amor, deu carinho, segundo as palavras do próprio Ademar. A Didia também se dava muito bem com ele, tinham muitas mensagens ali de amor que foram ali aparecendo, fotos deles viajando para vários lugares diferentes, inclusive com o Bruno junto. Então, assim, as coisas pareciam ser muito boas ali. Ele parecia ser um bom pai. Porém, talvez tenha cansado. Não dá mais para você frear filhos que já estão com 30 e poucos anos de idade, não tem como. Inclusive, o Ademar, ele já tinha dado sérios problemas para a família e por isso ele passa uma temporada em Londres, sim. E é por isso que talvez o Paluan diga que eles eram um pouco arrogantes, e talvez eles fossem mesmo, porque parece que quando o Ademar começou a dar problemas com substâncias, eles acharam melhor ele esfriar a cabeça, procurar e mudar de ar, que é quando ele vai para Londres. Então, será que a Audrey tinha uma vida mais agitada e a gente não sabe? Será que a Audrey fazia uso e a gente não sabe? Não sei. O que dá para perceber é que parece que nisso o Atos pode não ter muito a ver com essa questão toda do vício familiar, tá? Dessa família que usa isso. E eu também não acredito que o Atos faça uso disso, porque se o Atos fizesse uso disso, ele não ia conseguir trabalhar, ele não ia conseguir colocar ali tantos projetos para frente, e ele colocava, ele juntava muita gente para poder fazer esses treinamentos, as pessoas pagavam e ele mostrava gente totalmente, olha, no shape. Tinha uma menina que dizia que ela não conseguia resultado de jeito nenhum, com uma semana ele tinha deixado a menina já totalmente modificada. Que a Cleusimar, ela teria caído, né, esse canto da sereia. Cleusimar era uma mulher muito vaidosa. Incrível que pareça, a Cleusimar disputou como a nova loira do Tchan, coisa que ela não conseguiu, porque quem ganhou foi a Sheila Mello. Também teria participado de outros concursos de beleza. Vocês lembram que o concurso que a Didia ganhou, ela tinha participado, só que ela participou com 14 anos. Então ela sempre gostou dessa questão toda de concurso. No vídeo em que ela fala, né, que ela tá se mostrando toda e que eu falei pra vocês que a Didia tá na cama e que o menino lá, o Ademar, ele tá próximo ali, a Didia é totalmente travado, perna travada, braço travado, ela tá filmando tudo. Então isso aí, claro, vazou, mas tava no telefone dela. Então será que ela mandava isso pra alguém? Essa é uma pergunta também que fica. Como que esses vídeos estão surgindo? Porque estão surgindo. E o pior de tudo é que surgiu o último vídeo. O último vídeo da Didia no dia 27. Então, no dia 27, porque eles encontram a Didia, na verdade, o Bruno chama, né, o SAMU no dia 28, porém, tudo começa a acontecer no dia 27 e isso está gravado. É isso que eu não entendo. Como tá gravado? E aí tem a frase que eu falei pra vocês que eu achei estranho. Veja só. Didia estaria na cama, totalmente ali segurando, né, ali a seringa, e na outra mão ela estava segurando um vidro e ela segurava com muita força e você escuta o Bruno, consegue ver o braço e a mão do Bruno e o Bruno tá dizendo para ela dar o vidro e a seringa para ele. Me dá, você não acha que já foi demais,
e ela tá falando umas coisas que não dá nem pra entender mais, ela não solta a mão dela, tá muito travada mesmo. Ele tenta tirar e tem uma hora que ele diz: chega, Dídia, chega, já tá bom, e pede pra ela entregar pra ele, tirar da mão dela. E tem uma hora que ele vira e diz o seguinte: eu tentei. Então, assim, eu tentei o quê? Eu tentei salvar a Dígia, porque assim, ela também não passa desse dia. Depois disso, ela vai deitar com ele. Os dois dormem ali, deitam na mesma cama e ela levanta no meio da madrugada, ali por volta de meia-noite, meia-noite e meia. E ela começa a procurar a tampa da seringa dela. Só que ela começa a procurar pela cama assim, totalmente, né, mexendo ali pela cama, e ele tava dormindo. E ele diz: Dídia, por favor, eu tô dormindo, a tampa já tá na sua mão, e começa ali a conversar com ela. Só que quando ela é encontrada pela manhã, ela não é encontrada com ele, ela é encontrada em outro cômodo. Então, como isso tudo foi gravado, eu não sei. Eu não sei se eles já estavam prevendo que, de repente, a Dígia, ela poderia passar mal qualquer hora, uma hora ou outra, e eles queriam ter isso para comprovar, pelo menos talvez o Bruno, para comprovar que ele estava tentando ajudar, e por isso saiu a frase "eu tentei", porque eu achei essa frase um pouco estranha. Ou de repente ela chegou num ponto que, ou isso tudo pode ser planejado. E por que eu tô dizendo planejado? Porque tem a questão do carro da Dígia, tá? Tem a questão do carro da Dígia, que a gente já vai falar daqui a pouco, mas eu preciso terminar esse ponto aqui. Hoje eu não tô preocupada com o tamanho que vai ficar esse vídeo. Tudo bem, e aí o que acontece? Ele teria filmado isso, e foi ele quem chamou o SAMU. Ele chama o SAMU, eles encontram a Dígia, enfim, não teve como, não teve jeito, sabemos dessa parte. Só que acontece que ele foi muito dissimulado, porque ele foi ao enterro. E ele diz que o carro da Dígia teria dado problema, o carro da Dígia estava desaparecido. A polícia estava procurando pelo carro da Dígia e ele ficou calado, ele não falou nada. Ele simplesmente foi, pegou o carro da Dígia, disse que o carro da Dígia deu problema e ele teria arrastado esse carro e deixou esse carro parado por uns dias. Disse ele que teria dado a chave para a advogada, uma das 5, né? Porque acho que são 5 advogados que estão representando a família da Dígia. Inclusive vai ter um perito que é até conhecido, que é o perito Ildi Lobo, provavelmente para ajudar aí nessa questão de provar que eles não têm condições de ficar, eles precisam de tratamento e tudo mais, isso todo mundo sabe. Só que tem sim uma investigação acontecendo em relação à perda da vida da Dígia, que pode ter sido sim consequência do uso, pode ter sido várias coisas, pode ter sido qualquer coisa que se imaginar, porque ainda muitos laudos precisam sair, então isso ainda não pode ser o foco, porque senão aí você perde o fio da meada. Mas se está acontecendo uma investigação, querem fazer uma perícia num carro, eles sabem o que eles estão fazendo. Eu achei até que poderia ser o tipo de coisa que a gente acaba ficando assim, putz, podia ter feito mais, mas não, eles estão sabendo trabalhar e muito bem, tá deixando aí no chinelo muita gente, porque veja só. Então tem esse vídeo, ele gravou esse vídeo porque ele já estava se precavendo, ele já sabia que poderia acontecer alguma coisa com ela. Se ele sabia que poderia ter acontecido alguma coisa com ela, por quê? Se ele estava em condições, eu penso da seguinte maneira, se ele estava em condições, ele não tinha tomado nada de substância, por que não pegar ela e levar ela até um hospital? Levar ela para receber um tratamento, se você tá vendo que a pessoa ali já passou do limite. Então, assim, querendo ou não, essas pessoas ficaram assistindo isso acontecer. Então, se ele diz hoje, porque ele diz que ele não fazia parte da seita, e ele diz também que ele não fazia utilização dessa substância. Então, se ele estava bem, e ele parecia estar bem quando ele estava falando, por que ele não levou a Dígia para um hospital? Ele é responsável por ela? Não, mas nesse momento ele se coloca como responsável. Ele disse que estava no quarto, ele disse que estava na casa para ajudar a Dígia a parar com toda essa questão toda da substância. E tem uma hora que ele diz no áudio: eu tentei te ajudar. Então você tá lá para ajudar, só que você não é médico, né? Ele não é médico. Quando essa situação toda acontece, ele acaba então seguindo a vida dele normal. Vai ao enterro, teve a questão do carro e ele não se preocupou em contar isso para a polícia, porque a polícia vai chamar ele para prestar depoimento. Eu achei estranho não terem ainda feito nada, né? Mas teria chamado ele. Ele prestou depoimento, não falou nada quando saiu da delegacia, prestou depoimento ali um tempinho, não fala nada. Sai ali, não fala com a imprensa, não fala nada, tá certo, tá no direito dele também de não falar nada. Só que a questão é a seguinte, logo depois, quem acaba prestando depoimento é o Atos. E o Atos, eu vou descrever para vocês, porque assim, é assim impressionante, porque ele vai à delegacia com uma calça de moletom, porque claro, ali roupas comuns já provavelmente não cabem mais. Ele estava com uma camiseta clara, bege, se eu não me engano, e ele estava com uma calça, ali uma calça escura.
e ele vai prestar o depoimento dele. Inclusive, ele já estava negociando ali algumas entrevistas com o Fantástico. Teve agora domingo, ele realmente apareceu na entrevista do Fantástico, mas ele já estava cantando essa bola aí já tinha um tempo. Então ele vai contar a versão dele, que era aquela versão, a versão de que, na verdade, a Dígia tinha pegado ele de surpresa, aplicou sem ele perceber, ele ficou tonto 15 minutos e que depois de ficar tonto, ele não aparece mais lá porque ele percebeu que aquilo ali não era clima, não ia dar para trabalhar e também não ia dar para lidar com a Audrey, que estava com um físico muito frágil. Perguntaram para ele também se ele fazia uso não apenas da ketamina, porque tinham outros nomes, inclusive nos áudios, inclusive saiu da boca, tá? Da boca do Paluan, a questão toda da nandrolona, que é um anabolizante que teriam dado para a avó dele. Então, tudo isso estava sendo perguntado na delegacia. E como o Atos sai? Tranquilamente. Ele sai pela porta da frente, assim como o Bruno, tudo tranquilo e ainda falando com as pessoas, dizendo que não, ele estava tentando colaborar com a polícia. Essa seria a ideia. Estou tentando colaborar com a polícia, quero ajudar de alguma forma, tá? Você quer ajudar de alguma forma, tudo bem. Só que aí muita gente se perguntou, como assim, meu cara, né? Pelo menos o Bruno, ele estava na cena, por que ele não foi preso? E o que eles estavam fazendo nessa operação, que é a Operação Mandrágora, é saber de onde estão vindo essas substâncias, tanto a ketamina como as substâncias que o Atos usa. Sabe por que a polícia tem certeza que o Atos usa? Mesmo que o delegado não tenha falado nada, ele chegou a dizer, inclusive, que muitas coisas foram esclarecedoras, colocava novos nomes, inclusive na investigação, mas o principal ele deixou de fora. Durante todo o período em que ele conversou com o delegado, a camisa dele começou a manchar. Vou explicar para vocês. Sabe quando você tem, sei lá, uma espinha, um machucado, alguma coisa assim, e vai encostando e aquilo vai manchando daquele líquido, né? Aquela coisa meio de pele. Aquilo foi manchando na blusa dele, dos dois lados. E ele falando com o delegado ali sem perceber. Ele foi. E depois ele foi falar com os jornalistas e lá tá a mancha. A mancha aumentando. Você acha que o delegado não viu isso? Claro que o delegado viu. E ele deixou quieto. Ele deixou quieto porque o dia que ele fez a prisão, tanto do Bruno como também do Atos, estava se aplicando, tá? Sim, se aplicando. E muita coisa foi encontrada na casa do Atos. Caixas e mais caixas de todas essas substâncias. Potenai, nandrolona, tudo isso encontrado na casa do Atos. E aí as coisas começam a fazer algum sentido e a polícia começa já pelo menos ter uma base de como as coisas podem ter acontecido. E esse era o esqueleto no armário do cara que teria sido vítima, tá? Ele teria sido vítima da Dídia. Ele sabia o que acontecia ali dentro. Ele fazia uso de ketamina? Não sei. Não sei porque eu não acredito mais uma vez que ele conseguisse fazer uso da ketamina já com essas outras dependências, porque essas substâncias elas causam sim dependência, essa questão toda, né, de anabolizante, conseguir se manter de pé, porque ele fazia treino atrás de treino, tava sempre no Instagram, sempre chamando gente para treino e tudo isso, gente, à base de dinheiro. E tem a questão toda de você diz para a pessoa usa determinada substância, só que onde essa pessoa vai comprar essa substância? Por isso que esse normalmente é um mercado ilegal. E o perigo de você comprar coisas ainda piores do que o que você acha que você está usando é muito grande e não tem muita segurança para fazer uso disso tudo. Por mais que queiram vender essa segurança, a segurança não existe, tá? Não existe. E aí o que acontece? A polícia apreende sacos e mais sacos de tudo isso lá na casa do Atos e leva o Atos para a delegacia junto com o Bruno. Vão os dois ali passar pela parte em que tem, né, ali que olhar o corpo e tudo mais, exame de corpo de delito. E quando chega isso na sexta-feira, quando vão fazer exame de corpo de delito, aí vocês caem para trás. O corpo do Atos estava totalmente tomado de feridas. Por isso que ele estava apenas de calça o tempo todo. Lembra que eu falei para vocês que estava vazando aqui pela blusa? Ali é porque ele tinha acabado de se aplicar. Quando ele foi conversar com o delegado, ele tinha acabado de usar lá o Potenai dele, essas coisas aí de academia, tá? Esses anabolizantes aí. E aí o que aconteceu? No dia que a polícia foi buscar ele lá, ele estava se aplicando. Então, óbvio que foi vazando também pelo caminho. Quando chegou lá, aí é uma cena que a gente vai ter que conversar sobre ela, porque tem a parte em que ele está preso,
tá? Ele está de chinelo e eles estão mostrando as feridas da perna dele. Gente, aquelas feridas, assim, são feridas que normalmente a gente consegue ter mais ou menos uma ideia quando você olha feridas que vêm da parte ali do coração, né? A pessoa tem problema de coração, começam a nascer ali algumas feridas por veia entupida, parece mesmo coisa vascular, são coisas ali muito sérias. O tipo de ferida que ele tinha ali, sabe? Parecia uma coisa meio erisipela, era uma coisa muito feia e tava totalmente enrolado em faixa. Eu acho que ele quis que não manchasse, né, a roupa. E ele tentou enrolar aquilo. Quando aquilo desenrolou, o tipo de ferida era de ferida vascular. Você percebia, assim, o inchaço das pernas e também a vermelhidão. Aí tinha umas partes mais escuras, tinham partes ali saindo mesmo, líquido, sabe? Bastante líquido ali daquelas feridas. E por todo o corpo, tinham feridas menores, tinham vários lugares ali que aplicam. Gente, a situação estava crítica. Eu tô aqui para conversar com vocês sobre o caso. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas, como por exemplo, acabei de criticar o Bruno, porque eu disse o Bruno estava filmando, né, a Dija. E como que o Bruno solta esse vídeo aí? Porque era o Bruno que estava... Quem é que estava filmando? Se só tava o Bruno e a Dija, no último dia da Dija, quando ele diz... Eu tentei, eu fiz de tudo para te salvar, eu tentei. A única pessoa que poderia ter gravado isso foi o próprio Bruno. Só que em relação à mãe da Dija, ela gravava, ela tava lá, tinha usado as coisas dela lá, tava bem fora da casinha e acabava gravando também. E na cadeia, quem gravou? É uma situação complicada. Aí teria que falar se foi o advogado, porque vazou. E vazou como? Quem gravou isso? E não adianta, ele está mesmo, está com muitas feridas. O advogado já falou que sim, tá? O advogado do Atos, ele já falou que sim, tem muitas feridas, que ele estava se aplicando e que não tem necessidade dele estar preso, até porque ele não pode permanecer preso com aquelas feridas, sou obrigada a concordar. Aquilo ali é incompatível com uma penitenciária. Aquilo ali, qualquer coisa, qualquer bactéria, qualquer coisa que pegar, a pessoa perde a perna. Nada foi negado. Então, quer dizer, aconteceu aquela cena. Então, alguém filmou. Se você tá dentro de um ambiente policial passando por esse tipo de vistoria, o cara tava só de cueca, tá? Ali numa cela ali, cueca, pé no chão e mostrando tudo. Assim, uma cena meio forte pra gente pensar que, de repente, isso aí saiu de onde? Saiu da delegacia? Com certeza o delegado não deve estar nada animado com essa situação, porque isso aí acabou sim dando uma manchada. Você expor uma pessoa assim desse jeito é bem complicado. Você poderia ter falado sobre isso. Vocês entendem como a coisa ela pode sair de controle facilmente? Então a questão do Atos, tinha muita coisa lá, tá? Muita coisa, realmente tinha sérios vícios e provavelmente estava ali viciando mais pessoas. Essas pessoas oferecem, essas coisas são caras. Então as certezas em relação ao Atos ele fazia a ponte para compra desses medicamentos ali com veterinários, casa de veterinário. Então o Atos, ele seria essa ponte. E depois tinham alguns distribuidores que também faziam ali uso, no caso seria o Bruno, e depois aí a família acabou contratando o serviço, curtiu também ali ganhar musculatura e ficar magro rápido e tudo mais. Então tudo isso aí foi com o Atos. Então ele pode ter viciado muita gente? Sim, ele pode ter viciado muita gente. Em ketamina, isso ninguém pode ter certeza. Não vou dizer aqui uma coisa que não se tem certeza. Isso aqui o Potenai e a nandrolona têm, porque o advogado dele falou. O advogado dele falou que realmente ele fazia uso, tá? Fazia uso, e o que tinha na casa dele não era só para uso. E por que as pessoas que fazem uso acabam vendendo? E é por isso que você não deve comprar esses programas que são vendidos aí em plataformas estranhas, tá? Plataformas esquisitas. O cara é bombadinho, começa a vender aí uns negocinhos, uns treinos. Aí você toma esse suplementozinho aqui, tá? Não comprem isso. Por quê? Isso é caro, muito caro. E para continuar usando, você precisa vender. Porque senão você não consegue manter. Então é por isso que fica quase que por óbvio que fazia parte. E também os resultados dele, tá? Os resultados que ele apresentava das pessoas que ele treinava são resultados considerados impossíveis, tá? Não tinha como pessoas chegarem ali aquele físico todo sem fazer uso de absolutamente nada ao natural. Nós estamos falando da mãe da Dija, que era uma senhora ali de 50, acho que 50 e poucos anos de idade. Você já não tem mais muitas das coisas que fazem com que um jovem ele simplesmente pegue um físico muito rápido. Não, você vai demorar muito mais do que uma pessoa com 25 anos. Você até consegue, mas você vai precisar ali de muito esforço. Supostamente isso acontece por volta de 2020, 2021, que é quando a Dija conta, né, que estava acontecendo
acontecendo? Então, o Bruno começa a passar o treinamento, provavelmente com o protocolo de treinamento do Atos, e por isso que a polícia deixou que os dois ficassem tranquilinhos, pensando que estava tudo certo, até acabar pegando e prendendo os dois. E disse o seguinte: prendi os dois porque existe divergência em ambos os depoimentos não batem. Então ele quer saber como começou. Quem começou? Foi o Bruno ou foi o Atos? Quem mais está fazendo isso? O que se sabe é que todo ali o contato em relação a chegar até a substância veio do Atos. Tem ali o nome de alguns funcionários, mas aí não dá para saber se isso foi antes ou depois do Atos. O Atos acabou trazendo essas pessoas ali para poder facilitar. O que se sabe é que a Cleusimar postava muitas coisas em relação ao corpo dela, os avanços dela. Então tem fotos dela de olha o meu shape, olha o que aconteceu depois de tantos dias e aquela coisa toda. E aí o que acontece? Várias amigas do salão, pessoas ali que começavam a frequentar o salão, começaram a querer saber que tratamento era aquele, que treinamento você tá fazendo, minha filha, que você tá aí inteirona. A polícia tem algumas desconfianças. Eles desconfiam, por exemplo, que teria sido amigos da Audrey que teria sugerido que eles usassem de forma subcutânea, injetável, porque antes parece que o Ademar, ele fazia já o uso da ketamina. Ele teria começado antes, só que ele teria feito de uma outra forma, usando em pó. E esse processo em pó parece que ele é um pouco mais leve, porque envolve você fazer todo ali um processo com ela, né, com essa tal ketamina, até ela virar um pó e você poder utilizar. E quando você faz ali diretamente com as agulhas de insulina, a coisa fica mais rápida, fica melhor. E o que era uma coisa que ele já gostava de usar, ele começou a gostar muito mais. E a gente tem que lembrar também, o Ademar já fazia uso de substâncias ilícitas. Será que tá correto o que eu tô falando? Não, gente. O Ademar era um adicto, tá? E a adicção é uma doença, tá? Querendo você aceitar isso ou não, é uma doença. Ele vai, não adianta você mandar ele para Londres, para Paris, não adianta, tá bom? Ele precisa de tratamento e não é fácil, muitas vezes não é da primeira vez, a pessoa vai 1, 2, 3, 4, 5... É uma vida inteira lutando quando você é um adicto. Um adicto, ele está sempre em tratamento. Ele está em tratamento todos os dias. A luta dele é diária. Então, assim, não é que ele vai deixar de usar tal substância. Ele não usa substância nenhuma. Nenhuma. Porque qualquer substância que ele fizer a utilização, acabou o tratamento. E ele sabe disso. Então, assim, ele foi tentando talvez aí, de repente, conheceu aí essa substância e para ele foi muito rápido. Se ele já fazia uso de outras substâncias, para ele foi uma usada, gente. Então, quando eu soube disso, eu entendi. Eu falei, bom, o Ademar a gente já entendeu. O que me deixou pensativa foi o seguinte: se o Ademar ele já tinha essa questão toda, né, de ter ido para Londres por causa de substâncias, a mãe estava ciente disso. Como entrou essa ketamina em casa? Como isso aconteceu? Como ela deixou essa coisa toda acontecer dentro de casa? Eu não tô glamorizando mãe. A questão é a seguinte: ou ela já é, tá? Ou ela já tem essa adicção. Filhos sabem, pode acontecer essa situação. Às vezes os filhos não são e a mãe e o pai são. Só que quando é o contrário, um filho normalmente a mãe, ela tem assim o dobro de cuidado. E não, de repente, eu vou usar junto. Isso aí é muito estranho. Alguma coisa aconteceu. É aí que a gente vai falar das tatuagens, porque parece que foi no dia das tatuagens que eles utilizaram. Parece que todo mundo ali utilizou junto. Todo mundo que fez a tatuagem. Então, um tatuador vai até o local. Eles já estavam na fase de ouvir cartas para Cristo. Então, eles colocavam numa televisão gigante e ficavam lá escutando, mas sem nenhuma utilização de ketamina, nada. E eles decidiram colocar lá o nome Pai, Mãe e Vida. E chamam esse tatuador aí para fazer tatuagens em várias pessoas que estavam ali. Até aí já tem uma lista boa, mas vamos esperar um pouco porque parece que o delegado vai soltar aí umas coisas boas hoje e é por isso que eu já tô atualizando vocês. No dia das tatuagens, alguns estavam com medo porque as tatuagens poderiam doer e parece que foi nesse momento que eles acharam que seria uma boa ideia usar a ketamina, porque a ketamina ela também ajuda nessa questão toda com a dor. Então eles teriam utilizado para não sentir dor e depois disso muitos ali não conseguiram parar e meio que foi uma coisa ali de que 2 ou 3 não conseguiram, os outros foram juntos também, um foi convencendo o outro e aquilo virou nada mais, nada menos do que uma roda
de pessoas que estavam altamente viciadas, tá? E não dá para saber se apenas o Ademar era um adicto, porque muitas pessoas não sabem que são adictos até o dia que ela faz o uso da substância ilícita. E em relação à depressão da Dígia, isso também ajuda a explicar porque esses anabolizantes, né, esses ilícitos de academia podem causar depressão, e se ela era uma pessoa que ela já tinha, obviamente esses remédios ajudaram e ajudaram muito, e se ela continuou tomando, se ela continuou usando, é claro que isso aí ia se acentuar e se acentuar cada vez mais. Aí vocês vão lembrar que eu falei pra vocês que tinham 5 pessoas cuidando da defesa da família da Dígia. Pois bem, quem essas pessoas estão protegendo? A família da Dígia. Tiveram mais prisões também, além da do Bruno e da do Atos. Tiveram 2 prisões de funcionários da Max Vet, que era a clínica veterinária que eles encontraram ligação ali de distribuição dos ilícitos, todos eles, pelo que eu consegui entender, não apenas da ketamina, mas da Potenai e na nandrolona. Depois de 3 vezes, tá? Por 3 vezes o delegado chamou o Máximo, que é o dono da Max Vet, chamou o Máximo para prestar o depoimento dele e ele não foi. Sendo que a polícia já tinha conversado com ele, lembrando, essa operação ela já tá fazendo quase 50 dias ou mais de 50 dias. Quando aconteceu o que aconteceu com a Dígia, já tinha 40 dias que a operação estava acontecendo, mas a operação era para tentar desarticular essa rede, a rede de todas essas substâncias aí que estavam sendo distribuídas. E aí vem a notícia e também a denúncia do pai da Audrey que diz, olha, tá acontecendo isso com a minha filha. Estão nessa situação aí. Logo depois o que acontece? Vem a família da Dígia, que estava tentando internar a Dígia e pede para que a polícia vá até lá. Qual era o pensamento da família da Dígia? Que a polícia ia colocar a Dígia e obrigar a Dígia a sair de lá? Acho até que deveria, mas pela lei não pode. Chegaram na casa, viram a situação da Dígia, eram até, pelo que eu pude perceber ali numa imagem, uma certa esculhambada com a galera, porque pelo jeito não estava todo mundo ali muito, né, muito ciente do que estava acontecendo, e eles perceberam que aquilo ali, claro, estava todo mundo ali bem ali fora da realidade. Só que eles não puderam levar a Dígia, não puderam porque, infelizmente, a Dígia disse não vou, a mãe disse não vai e nem polícia, nem SAMU e nem ninguém pôde fazer nada. E essa teria sido uma tentativa da família. A família teria chamado, então, essas pessoas. Por mais que tenha membros da família que queiram negar isso não tem como negar, tá? Aconteceu, tem imagem, foi filmado, foi gravado, não tem como. E Joyce, por que os funcionários foram presos se quem vendia era o dono da Max Vet? Segundo a polícia, segundo o delegado Cícero Túlio, eles teriam sido presos porque eles estavam escondendo, tá? Eles estavam escondendo substâncias, eles estavam ajudando a limpar, né, todo o esquema ali para que não ficasse vestígio quando o Máximo ali fosse se entregar. Então, por isso que o Máximo não se entregava. E aí, depois que eles acabaram prendendo os funcionários, o Máximo acabou sendo preso. Então, agora, o que cada um fez? Conversar com o delegado. Agora, o que o Máximo fez, aí o delegado já tá careca de saber. O delegado já estava investigando o Máximo. E não é só o Máximo, não é apenas a clínica do Máximo. Tem outras clínicas envolvidas. E claro que ele não vai ficar levantando assim tanta lebre, porque ele vai querer prender essas pessoas. Tem mais clínicas aí envolvidas. E talvez a terceira fase, se houver, acredito que sim, seja exatamente saber como estava funcionando isso em relação a dinheiro. Se de repente estava tendo ganho financeiro por parte da Cleusimar e da família da Cleusimar. Porque quando essa pergunta ela é feita para a advogada da Cleusimar, ela diz que eles tinham uma situação financeira muito boa, que ela quis dizer que eles eram ricos. E depois vieram com o papo de que eles não podiam fazer tal coisa e tal coisa, não dava para segurar o salão fechado muito tempo, porque o dinheiro mal dava para pagar as contas. E aí a gente tem que decidir, ou ela não tem dinheiro para quase nada, ou ela tem dinheiro para absolutamente tudo, porque os salões eram extremamente bem cuidados, eram salões estruturados que rendiam muito dinheiro e aparentemente parece que não. Tá, parece que não. E teve toda a questão ali do shampoo, da seringa e tudo mais, que ainda tem muita gente aí que defende isso. E tem também um porquê, né? Eles têm um sócio, gente. Tem um casal que é sócio desses salões. Então, olha o tamanho do prejuízo, tá? O tamanho do prejuízo que deve estar acontecendo aí, porque tá fechado. Acho que eles chegaram a reabrir, mas vai demorar um tempo aí, talvez um pouco aí as pessoas acabem indo para tentar fazer uma fofoca. Só que depois não.
tá? Depois isso aí pode ter marcado sim. E também com muito trabalho da Cleusimar eles aconteceram. Mar teve um momento, só que acontece que esse momento acabou com tudo, acabou com muito da vida dela, acabou talvez com o trabalho de uma vida. Ah, ela era muito vaidosa, ela gostava de fazer, gostava, só que ela era casada, ela tinha os filhos dela, ela trabalhava muito, era uma cabeleireira que trabalhava muito, começou muito cedo na vida, ajudava os irmãos se ajudavam, eles se amavam, até que de repente o vício entrou na vida deles. Então, do vício, a pessoa até mesmo ter que fazer ali uma atividade de venda e coisas assim para manter o vício, sim. Tem pessoas que roubam os pais para poder comprar substâncias. Eles odeiam os pais? Não, é o vício. Então tem coisa que é difícil você dizer não. Podia ser diferente, ela podia ter feito diferente. Não dá para saber se ela também não era adicta. Não dá para saber se ela também não tinha ali uma disposição para se viciar mais rápido, porque eu percebia que ela usava, né, pelos vídeos, ela usava bastante. Os filhos usavam e ela parecia ali estar falando mais. Os outros travavam, ela não travava. Ela continuava falando, ela continuava interagindo e as pessoas olham e falam, isso é perverso. Se ela fosse uma mãe que estivesse totalmente sóbria, seria perverso, mas ali tá todo mundo no mesmo barco, são adultos todos no mesmo barco. Isso aí você vai ver em qualquer grupo que esteja junto para fazer uso de substâncias ilícitas e cada um vai reagir de um jeito. Inclusive aquele que não vai aguentar, que foi o caso da Dija. Mas uma coisa que se sabe é que sim, o nome da Dija está envolvido, inclusive nesse esquema, no esquema todo aí da ketamina e também das pessoas que acabavam fornecendo, né? Fornece. Gente, isso entra como tráfico, tá? Então, são coisas sérias. E em relação à Dija, também pesa uma coisa aí contra a família, que é a questão toda de você estar assistindo a pessoa naquela condição, assistindo a pessoa não melhorar e você ficar, né, tentando provocar a pessoa com vidro e tudo mais. Isso é tortura, né? Então, existem 3 frentes de investigação. A primeira do delegado Cícero Túlio, que tá vendo essa questão toda das substâncias. Quem tá vendendo, como que é esse esquema, ele quer desmontar um esquema de tráfico. E tem a parte que eles estão investigando a Dija, o que aconteceu com a Dija. E tem uma terceira frente também. Inclusive o delegado Cícero Túlio já acabou recolhendo todos os celulares, computadores, tudo da casa ali da família da Dija, como também das próprias empresas ali, das clínicas veterinárias. Telefone do Atos, telefone do Bruno. Então assim, não vai ter nada que tenha sido feito ali que vai permanecer encoberto, vai ser descoberto. O Paluan, primo da Dija, o neurocirurgião, disse que o áudio é dele. Aqueles áudios eram do grupo de família e esses áudios vazaram, tá? Então, aqueles áudios, eles são reais. O que aconteceu com a avó dele é real, ele não é um mentiroso, tampouco aqueles áudios, eles foram mudados, eles são áudios falsos. Não, o delegado confirmou que ele disse que sim, aqueles áudios existiram. Então, agora tem também uma questão de a família precisa procurar. Querendo ou não, a família vai ter que ir atrás para começar uma investigação com a avó da Dija. No começo, o que dava a entender é que aquilo tinha acontecido na casa da Dija e não foi na casa da avó. E a avó mora em Parintins. Então, quando isso aconteceu, parece que foi a Cleusimar que teria chegado lá com essa ideia toda de pai, mãe, vida, mãe, cura, e agora a gente vai ter mais um ressuscitado. Sim, essa loucura de ressuscitar, isso era totalmente da Cleusimar, curas e tal, isso era da Cleusimar aí no momento dela lá. E o que aconteceu foi o seguinte, segundo, né, foi colocado, inclusive isso aí tá até no Fantástico, foi o seguinte, eu sei até quem é a pessoa que tá ali atrás, ela tá disfarçada, mas eu já imagino mais ou menos aí quem é pelos áudios que circularam, mas ela teria dito o seguinte, a avó, ela estava, né, ela tinha ali alguns problemas de saúde, como o próprio Paluan fala, ela tinha diabetes, ela tinha ali os probleminhas dela de saúde, ela estava com 82 anos, só que a questão eles acharam que com meditação eles conseguiriam curá-la, então para meditar precisa usar todas as coisas ali, né, então eles teriam feito o quê? Dado a ela a nandrolona e segundo o áudio, quem aplicou foi o Bruno, né? Isso aí foi quando o nome do Bruno entrou no meio, na verdade, né? O nome do Bruno surge exatamente nesse áudio. É a primeira vez ali que se escuta Bruno nessa história da Dija. E aí o que acontece? Depois disso, ela teria feito uso também, né, da verdinha e teria ido deitar. Quando ela levantou passando muito mal, procurou a filha e foi a hora da queda.
tá? Então a ordem foi exatamente essa. E aí foi a hora da queda. Na hora da queda começou todo aquele processo na cabeça dela, ela acabou tendo, né, o AVC e começou aquele problema todo que foi o que eu mostrei para vocês no outro vídeo, que o Paulo An tá falando que era inoperável, que o que estava acontecendo ali, ele não estava conseguindo entender como as coisas chegaram naquele ponto e ele conseguiu detectar a tal da nandrolona e ele queria saber quem tinha autorizado o Bruno a dar aquilo para a avó dele. Então as coisas elas começam a se encaixar justamente com esses áudios de 2023. Então eles não foram de agora, eles foram de julho de 2023 e agora as coisas começam a fazer sentido, porque se eles estavam nesse programa, obviamente é como eu tinha dito para vocês, a utilização do Potenai, da nandrolona, acaba sendo usada, então provavelmente ali eles acharam que seria um bom jeito, só que quem veio com essa ideia foi a Cleusimar. Tá, a Cleusimar veio com a ideia e teria colocado a mãe dela para meditar depois disso e pai, mãe, vida, cura, que eles tinham essa mania. Pai, mãe, vida, cura. Ah, mas fulano tá assim, deixa. Pai, mãe, vida, cura. E aí, na hora que tá todo mundo lá velando, né, a dona Avelina, a dona Cleusimar começa a falar que é pra parar com tudo isso, porque daqui a pouco ela ia voltar, ninguém tava entendendo muito bem, até que ela diz... ela vai ressuscitar, tenha fé, só vocês rezarem e terem fé que ela vai ressuscitar. E ela estava falando da mãe dela, que já tinha sido sepultada. Exatamente como aconteceu com a Dídia, que ela disse que a Dídia iria ressuscitar no quarto dia. Então, assim, isso era uma coisa que tinha muito na cabeça dela. Então, tentam fazer analogias aí em relação a Maria, em relação... Claro, eles estavam doidões. É só isso que eu tenho a dizer, doidões. Tem também a questão de, estavam dando coisas para os animais, né? Isso aí é uma coisa que vai ser um pouco difícil saber, né? Não tem como saber. Duvido? Não, porque eles deixavam o filho, né? O Ademar deixava o filho, que eu acho que deve ter 3, que é pequeno, o filho da Audrey com ele é pequeno, e o menino ficava ali pelo meio, tá? Eu não sei se uma situação dessa até não daria um conselho tutelar. Né? De repente até eles pararam de chamar ajuda, porque eles fizeram muito, tá? Pra tirar a Audrey de lá. Eles tentaram tudo que eles puderam, até que enfiaram ela num camburão, levaram e eles estão buscando tratamento até hoje. Segundo o pai, ela não aceita até os dias de hoje, ela não aceita que ela é uma pessoa que tem um vício, ela não aceita. Então agora, se aconteciam mais coisas, provavelmente saberão, porque, por exemplo, eles vão fazer um exame, tá? Um exame na Dígia, eu vou contar isso pra vocês, que é o seguinte, o exame da Dígia não é só pra saber de substância, o exame da Dígia é pra saber até se teve algum ato antes, se é que vocês me entendem, porque algumas pessoas gritaram coisas estranhas ali durante sabe aquelas partes em que a pessoa tá saindo do depoimento, né, e os jornalistas começam, fulano, fala isso. Então, e começaram lá, é verdade, Bruno, que você era amante da mãe da Dígia? E, né, não, isso não é verdade. E aí começaram a falar sobre orgias e entre outras coisas. Tem uma vizinha que é engraçada, já vi alguns vídeos aí, né, que ela diz o seguinte, que até isso acontecer, a casa era assim, um entra e sai tanto no salão, e ela ainda fala assim, que era pra ver cabelo, né? Quando aquele vizinho tá com a língua verde pra fazer, falar, né? Não vamos falar a palavra fofoca, mas né? Aquela fofoca, a pessoa tá doida pra falar, mas ela não quer se comprometer, e essa vizinha dizendo, né? Não, porque tinha muito movimento, era muito carro pra lá, carro pra cá, carro pra falar com a Cleusimar, carro pra falar com o pessoal do salão, claro, eles estavam vendo cabelo, né, e aí tá falando tudo. Só que também teve, não sei se é a mesma, talvez sim, uma outra vizinha que disse que também a quantidade de vezes que o SAMU era chamado era grande, tá, na casa, e que parou depois do que aconteceu com a Dígia. Então não dá para saber se era com a Audrey, não dá para saber se era com a Dígia, não dá para saber se era com as duas. O que é estranho é essas pessoas terem precisado, né, ir pro hospital, passar por uma situação dessa, e de repente, né, com tanta denúncia do pai, da mãe e tudo mais, nada ser feito. E de verdade eu acho que em uma situação dessa, sim, a pessoa não tem que ter o direito de escolher, ela não tem condições de escolher se ela quer tratamento ou não, ela não tá conseguindo saber nem quem ela é. Aí a minha opinião, eu acho que chegou nesse ponto, para o bem da própria pessoa, se tem uma família que quer dar um tratamento, acho que a família poderia sim ter o direito de fazer isso numa condição dessa, chama a polícia, chama aí um SAMU, libera para poder ser internado, para poder se cuidar, porque não adianta, tá? O fim
ele pode acontecer rápido e nem um pouco tranquilo, tá? Porque no caso da Dígia, ela tinha como se fosse ali, né, um tumor, foi dando ali alguma coisa no cérebro dela que foi fazendo parar tudo, né? Respiração, função do corpo. Então são várias e várias paradas ali que acabaram dando. Unicamente seria isso. O pessoal fala, foi, né, uma coisa ali no cérebro. Então não, vai parando, né? A parte cardíaca vai perdendo as funções ali. E foi o que aconteceu com ela. Então isso aí pode ser rápido, pode não ser rápido, isso aí ninguém sabe. Então ela poderia ser, na verdade, a primeira seria a Audrey, né? A Audrey foi a primeira que acabou indo parar no hospital. Então são muitas situações difíceis. O bom disso é que pelo menos o inocente, que na minha opinião é o único inocente, ele tá com a família da Audrey. É o filho da Audrey com o rapaz ali, o Ademar. E agora nós temos a perícia em um carro. A Dígia tinha um carro e esse carro era um carro verde. O carro, ele desaparece. A família não diz, não sabe onde está o carro, ninguém consegue encontrar o carro. É perguntado sobre o carro, mas até então a polícia tá tocando, né? Tá tocando para frente. Até que de repente, depois de ter dado o seu primeiro depoimento para a polícia, é que vem uma imagem de câmera de segurança mostrando Bruno empurrando o carro da Dígia e ainda vem uma pessoa ajudar a colocar esse carro ali como se fosse, né, numa vaga aí de algum comércio, e ele disse que o carro tinha dado problema e por isso ele tinha colocado o carro ali. Só que aí é o seguinte, a família já tem um advogado para representar, né, pela família. Por quê? Que ele não entregou as chaves para o advogado. E é aí que ele diz, mas eu entreguei as chaves para a advogada, está com a advogada e a advogada sabia disso. Aí a polícia pergunta para a advogada, por que você não disse pra gente que você está com a chave do carro da Dígia, porque esse carro tem que passar por uma perícia, e simplesmente ficou quieta. E parece que as respostas em relação à chave, o carro e não ter falado isso para o delegado foi a seguinte, isso não foi perguntado. Então aí depois disso que aconteceu foi que a advogada queria, né? A advogada queria ir lá buscar o carro, mesmo depois de todos esses dias, porque isso aconteceu agora, deve ter uns 2, 3 dias, né? Ela queria buscar o carro, como se de repente depois de todos esses dias que ela estava com a chave, segundo o Bruno, ela só lembrou que tinha que buscar o carro nesse momento. E aí, dessa vez, a polícia diz, não, a senhora estava com a chave durante esse período de tempo, a senhora não buscou o carro, a senhora não avisou pra gente, então agora o carro vai passar por perícia. Então, existe também aí essa questão toda de, né, será que essa chave foi mesmo entregue, como ele disse, logo para a advogada? Será que isso foi entregue depois? Como é que tá funcionando? A advogada tá cuidando do Bruno também? Né? Quem são os advogados? Pelo que eu consegui ver ali, o advogado do Atos é outro. São muitos advogados aí trabalhando, então por mais que você veja um ou outro advogado que represente um ou outro, você não sabe se não são todos ali do mesmo grupo, uma vez que a família tem 5 advogados. Aí de onde vem todo esse dinheiro? Também não sei. Também não sei, mas tem a questão dos salões, mas os salões estão fechados. Salão fechado só dá prejuízo, tá? É bastante prejuízo, porque ainda, além de tudo, ainda tem produto que estraga, então é complicado. Tem ali sócio tentando tocar, mas com essa fama toda vai ficar difícil. Como mais poderiam arrumar dinheiro? Não sei. Segundo a advogada, eles mal, né, estavam conseguindo pagar as contas do salão, mas são 5 advogados e agora estão trazendo um perito que divide opiniões, que é o de Lobo, e aí a gente tem que parar e pensar, e quanto vai ficar isso? Porque eu sei que o trabalho dele não é barato não, tá? Eu não sei se ele vai fazer pro bono também, eu não sei se ele vai fazer pro bono, o que eu sei é que se for pagar não é barato. Então aí eu não sei como eles vão tocar 5 advogados, mais um perito aí, mais um eu de Lobo, vai ser difícil, né? Isso tudo ainda tem muita coisa para desenrolar, é que se não for aos poucos, se eu não for contando aos poucos para vocês, eu não gosto de contar as coisas totalmente ali por tópicos, porque eu acho que fica uma coisa muito chata, fica parecendo um jornal e eu não sou jornalista, então eu não tô fazendo um jornal, tô tendo uma conversa sobre um caso com vocês. E aí tem os laudos, tem perícia, a gente vê que já tem perícia de carro, vai ter laudo, tem também a questão toda do toxicológico dela, né? Toxicológico da Dígia, então eles têm que saber se não tem mais substâncias ali também no corpo da Dígia e também se não teve uma questão toda de uma dose fatal. Gente, mas tem tanta coisa que pode acontecer que assim, tem tantas possíveis coisas que podem ter acontecido com a Dígia que não dá para você dizer assim, não,
Provavelmente foi isso. Não dá, assim, realmente foi muito tempo ali tentando, aí tem toda uma história de que tentaram fazer primeiros socorros, tentaram fazer bastante coisa, então assim, muita coisa ali foi mexida. Então isso aí é um trabalho que a pessoa tem que fazer com muito cuidado mesmo. Qualquer coisa que vocês souberem, mais informações que vocês tiverem, continuem mandando para mim. Agradeço todas as informações que eu tô recebendo. Todas as informações aí estão super fáceis de checar. Vocês assim são incríveis. Eu quero agradecer muito todos vocês até agora nesse caso. Então, meninos e meninas, quando vocês enxergarem essas coisas, vocês peguem o martelinho assim e batam. Fake Nery, porque isso aí não é real, não dá. Tá? Não tem como, uma pessoa não fica nesses tamanhos todos aí que ele foi apresentando em rede social em uma semana. É devido ao uso de tudo isso. E tem gente que fica viciado pro resto da vida. Então, é complicado e quando você tenta parar, causa a depressão. Então pensem em tudo isso, porque eu acho que esse caso, além de tudo, e eu faço questão de trazer sempre, é porque esse caso, ele não mostra apenas a questão da substância. A questão do que, né, a questão da substância, nossa, que coisa horrorosa. Não, a coisa é boa. Né? A coisa é boa, porque senão não viciava tanto. Eu nunca vi uma pessoa ficar viciada numa coisa ruim. Ela é boa, o problema é o preço que ela cobra. É como, por exemplo, o anabolizante. Quem vai querer ficar anos na academia se de repente você pode conseguir uma coisa em meses? E depois, como é que fica? Quando você não puder mais ter filho, quando o teu corpo fica cheio de problema, quando você começar a ter de repente parada de órgãos, quando você começar a desenvolver ali deformidades no seu corpo, mais coisa na vida desse Atos. Tá, tem mais coisa na vida desse Atos, muito mais coisas, mas isso aí fica para um próximo vídeo, porque ainda preciso confirmar algumas outras coisas, que agora eu não vou trazer não, mas numa próxima vez eu vou trazer sim, e tem relação com o passado dele também, tá? O passado dele é bem estranho. E sempre, mais informações, qualquer coisa que tenha faltado, coloquem aqui embaixo que eu vou gostar bastante, isso só ajuda a enriquecer o vídeo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente começo de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.